Paz e bem, tudo bem com você? Vamos meditar o Evangelho deste domingo. Esse domingo é a solenidade da Santíssima Trindade. Então, dia 15 de junho, estamos nessa solenidade, queremos meditar, ler, refletir um pouco a partir dessas leituras deste domingo. Então, a gente sempre recomenda não esquecer disso, tá? E lembrar também os nossos irmãos cristãos católicos, parentes, ou que estão aí trabalhando comigo, ou nas pastorais da vida. Vamos ler o Evangelho antes de ir para a celebração, fazer esse esforço, né? Para que a gente possa participar melhor, saber partilhar ali o nosso coração, a nossa atenção durante a celebração eucarística. Tudo bem, se você é a primeira vez que vem aqui, eu sou Frei Edson Matias, sou frade franciscano capuchinho e sempre estou aqui partilhando um pouco do Evangelho do dia. Nós também temos um clube de leitura, se você quiser participar, o formulário está abaixo. Muito bem, vamos lá então, nessa solenidade de Santíssima Trindade, Então vamos aí a primeira leitura do livro dos Provérbios. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras, e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando afirmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, aqui nós lemos esse pequeno trecho dos provérbios, esses textos recolhidos, né, nessa antiguidade, desse primeiro povo que caminhava buscando ser fiel na aliança, que é até um texto poético, né, para a gente meditar. Quem é essa que estava desde o princípio? É interessante que está no feminino, né, falando essa que se denomina, né, se denomina a si mesmo no feminino. Mas isso é muito próprio, tá, gente? Da gente entender que isso faz parte do contexto, do modo de dizer sobre a sabedoria, né? E a sabedoria aqui a gente pode relacionar o verbo eterno na eternidade com Deus mesmo, sendo Deus mesmo, né? Nós vamos lembrar o prólogo de João, né? No princípio era o verbo, e o verbo, né? E assim vai indo, descrevendo como tudo nele, por ele, foi feito. E aqui nós lembramos da sabedoria. Mas você fala assim, mas o verbo não é masculino? Isso é um problema nosso, né? É um problema nosso, do nosso tempo, do nosso modo de se constituir como cultura, como sociedade. Mas aqui fala da sabedoria que está presente na obra de Deus. Desde o início, desde os primórdios, antes que todas as coisas existissem, né, ela estava aí. Então a sabedoria de Deus é eterna porque Ele é eterno. Não há como a gente separar uma coisa da outra, né? Ou seja, esse autor aqui que narra esse texto personifica, a sabedoria como alguém pré-existente, né, a tudo que foi criado. E então ela atua nessa obra. A sabedoria é obra primogênita de Deus. Claro, sem sabedoria não há como, né? Porque todas as coisas foram criadas e todas eram muito boas. Se são boas, somente pode vir da sabedoria.
pois é quem dá sentido e rumo certo à nossa vida, à criação toda. Então, essa sabedoria de Deus que permeia todas as coisas, é a sabedoria agora que está dentro do seu coração. Sim, ela está aí, dentro do seu interior, se manifestando o tempo todo. A vida é sabedoria de Deus. Você está vivo, eu estou vivo, nós estamos aqui, você está me ouvindo. Isto é sabedoria, isso é transbordamento da sabedoria de Deus. Então você é uma sabedoria de Deus, vamos dizer assim, né? A gente que às vezes peteca, não deixa, né, como diz assim, no modo popular de dizer, fazemos confusão e não percebemos essa sabedoria que foi aí presente desde o início e ela está presente agora em mim, em você, em nossas relações, e tudo aquilo que é bom está presente, o agir da sabedoria. Segunda leitura, Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações. Sabemos que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tudo bem, aqui a obra do Senhor sendo realizada, Paulo falando aos romanos, né? Então, relembrando, nós somos justificados pela fé, e é o dom de Deus, né, em Jesus Cristo. É pela fé que nós caminhamos, e neste caminhar como igreja peregrina, eu e você, nós, comunidade, sua família, a constância é um convite que sempre é feito. É preciso mantermos a constância. E aqui é lógico que tem desafios, viu? Não vamos fantasiar a vida, não. Não é fácil manter a constância. Porque existe em nós a tendência de fazer o que dá na telha, o que dá vontade, né? Seguir os nossos impulsos egoístas. Isso todos nós temos e carregamos, viu? Não se assuste, algumas pessoas ficam assustadas quando começam a perceber assim, né? Nossa, eu fiz um plano de constância, de ser mais ativo na comunidade, de ter meus momentos de oração, de viver a caridade no meu dia a dia, no trânsito, no trabalho. Mas todas as vezes eu faço esse projeto e tropeço, né? E fico para baixo e desanimo, fico com baixa autoestima. E não, mas olha, presta atenção que a constância ela leva a uma virtude, né? Paulo vai dizer, essa perseverança, essa constância faz com que a gente fique treinado. Então, diante de todos esses desafios, nossos impulsos egoístas que vão vir, tá? Eles vão vir sempre, não tem jeito. Quando a gente está mais treinado, a gente consegue vencer grande parte, né? Ou seja, vem à vontade e a gente não faz. A gente consegue ficar mais firmes, né? Dá vontade de responder aquela pessoa que a gente não gostou, que ela nos distratou, mas a gente sabe que está nessa perseverança, a gente respira, né? E consegue não, vamos aí, machucar o irmão, né? Simplesmente por impulso que deu vontade de falar coisas pesadas pelo irmão, sem nenhuma necessidade, né? Sem nenhuma questão de caridade aí no contexto, mas simplesmente por orgulho. Então a constância perante os desafios, os sofrimentos, leva a uma virtude provada. A virtude fica mais fortalecida, fica mais real, né? E desabrocha em quê? Em esperança, né? Em fazendo este processo, em perseverar. Virtude amadurecida, porque há treino, nós alcançamos a esperança, né? Dom de Deus, claro. E aqui os grandes santos, mestres da espiritualidade, vão dizer, né? Olha, não é orgulho às vezes a gente ficar feliz e alegre por uma virtude alcançada. Isso faz parte do caminho, né? Mas quando nós, claro, sabemos que é o auxílio do Senhor que nos foi dado. A gente fez a nossa parte respondendo,
treinando, né, vamos dizer assim, e Deus nos ajudando que esse treino realmente fosse eficaz, né, que a gente realmente fosse ficando mais forte e mais virtuosos. Então, nos alegrar porque eu deixei de responder de forma agressiva uma situação, ou diminuir as minhas críticas, e percebi que isso fez muito bem para mim, com aqueles que convivem comigo. Então, ficar feliz não é orgulho nesse caso, né? Que bom que é assim. Então, se alegre com a virtude, né, que Deus dá e também pelo treino que foi feito e que surtiu efeito. Claro, isso não quer dizer que a gente agora estamos acima dos outros, não. Aí vem a humildade em nosso socorro, mas é bom a gente se alegrar com a virtude, sim. Principalmente nos primeiros momentos de caminhada nossa, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então é a graça do Espírito que nos leva a toda essa perseverança. Muito bem, o evangelho dessa solenidade, Santíssima Trindade, João, capítulo 16, 12 a 15. Um texto pequeno, mas profundo, que a gente pode refletir. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tudo bem, aqui tem o desejo do Pai, né? O desejo do Filho, nós somos um, né? E a ação do Espírito. Então, por isso que esse texto bem propício para essa solenidade, né? Essa salvação querida por Deus, que é um processo, na teologia a gente chama de economia da salvação, né? É uma economia nesse sentido de desejo profundo de reunir todas as coisas em Deus. A gente fala economia da salvação, né? Então é uma obra trinitária. Então Deus mesmo age no Pai, no Filho e pelo Espírito, né? Então por isso um só Deus agindo e no Pai, no Filho e pelo Espírito. Então é o Espírito Santo que vai nos revelando quem é Cristo, relembrando todas as coisas que Ele nos ensinou, nos mostrou, e conhecendo a Cristo, conhecemos o Pai, porque Ele e o Pai são um, né? No Espírito. Então, Deus mesmo, né? Único. Muito bem, aí olha, a gente meditando nisso, na unidade de Deus, que é nesse diálogo de amor, nós também somos convidados a ser uma comunidade de diálogo de amor. Entre nós, tanto os ministérios na mesma condição humana, pertencendo à mesma condição, nós dialogamos nas nossas personalidades, né? Cada um no seu estilo, mas nessa natureza humana. E essa natureza humana é convidada a ser parte da natureza divina, né? Pelo Filho. Então, nós agora somos elevados pelo Filho, como nós celebramos agora recentemente a Ascensão, né? Depois o Espírito, o Pentecostes e agora a Trindade Santa. O cume desse tempo pascal que se dá aí na revelação plena deste plano de amor trinitário para nós. O Espírito Santo foi esse tempo de que finalizou o tempo pascal e agora a Trindade Santa, nos convocando também para ser uma unidade com Deus mesmo. Meus irmãos, coragem, vamos perseverar, né? Vamos buscar a sabedoria, como nós estamos precisando de sabedoria, meu irmão, minha irmã. Nossa, é um tempo difícil, um tempo que a gente prega tanta liberdade e a gente anda tão escravo, né, de propostas, né, ou tantas outras, e o Senhor tem essa proposta única para nós, que é estar ao lado dele, né, ao seu lado, para bem a gente caminhar como comunidade, como igreja maior, como igreja doméstica, você e sua família na sua casa, a sua família maior, que é, né, os parentes todos. Então, todos nós temos sendo convidados a também participar deste plano trinitário de salvação, né, de resgate do homem
né, em direção a Deus mesmo. Coragem, meus irmãos, deixe aí seu comentário nessa solenidade tão importante para nós. Também, se você quiser contribuir com esse projeto de evangelização da internet, nós temos várias formas de contribuir, tanto aí embaixo pela animação vocacional Capuchinha e também aqui diretamente para o canal, tá? Se você quer contribuir na compra de livros, de aparelho tecnológico que a gente faz, né, uso, tempo em tempo tem que trocar, né? Então participe desse projeto. Abraço com Deus e Deus te abençoe, que você faça uma ótima celebração, uma participação realmente viva na sua comunidade. Paz e bem. Tchau.